Salmo 58, vamos fazer essa leitura desse salmo. Nós estamos pregando, expondo os tesouros de Davi, são todos os salmos de Davi, e a caminhada está indo, né? Estamos indo, já chegamos agora no Salmo 58, um salmo também importante. Todos os salmos têm falado muito ao meu coração, e espero que também ao seu. Com certeza a palavra do Senhor não volta vazia. E o Salmo 58 é um salmo que fala sobre os juízes, sobre aqueles que tomam decisões de julgamento. E eu queria que você, então, lesse comigo. Fique em pé, vamos fazer a leitura em pé. E o título da nossa exposição hoje é Tiranos em Juízo. Ou seja, esses que tomam decisões de julgamento, então agora são colocados diante do Supremo Juiz. Tiranos em juízo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu queria que você lesse o versículo 11. Você vai ler o versículo 11 comigo. Diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Falais verdadeiramente justiça aos juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e destruís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como aborto de mulher, não vejam nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados, como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Ó Deus, fala conosco com esse salmo importante para a nossa vida. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda a entender a Tua palavra e enche a nossa alma, que nós tenhamos essa esperança no Senhor, que o Senhor julga a terra, que o Senhor reina sobre tudo, sobre todos, e nós confiamos no Senhor. Abençoe, Senhor, que o Teu servo traga a Tua mensagem e os irmãos que ouçam com alegria no coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podemos sentar? Estranhamente, nessa noite eu tive um sonho diferente, né? Um sonho que eu recebi um e-mail, aí esse e-mail estava assim, uma intimação, para eu poder ir me apresentar num lugar onde era uma prisão, né? Esse lugar era uma prisão. E eu fiquei com aquilo ali, não falei para ninguém, mas chegou o dia, a data chega, eu tive que ir lá. E eu fui, quando eu fui sozinho, e aí eu falei, eu tenho que avisar alguém, vou ligar para a Vilma, tenho que falar com ela, eu estou indo para ficar na prisão, né? E essa intimação era injusta. Era um julgamento sem provas, sem nada, simplesmente uma intimação. Vai e você vai ficar preso. Não é? E eu fiquei naquela situação e tentei ligar para a Vilma, meu celular acabou caindo no chão e quebrando. Eu falei, e agora? Como é que eu vou ligar? Eu não sei. Como é que eu vou fazer? Aí chega uma pessoa nesse sonho, chega uma pessoa assim, parecia conhecido, mas não era. E ela fala, o que você está fazendo aqui? Não, vou me entregar ali, me mandaram eu vir aqui, né? E o coração apertado, lógico, né? A gente fica apertado, o coração apertado numa situação dessas. Né? Não fez nada de errado e está sendo julgado ali injustamente. E aí eu tenho que avisar a minha esposa, me empresta seu celular, me emprestou um celular, mas era um gigante de um telefone, com as teclas tudo falhando. E aí peguei aquele negócio tentando ligar. E aí eu tentava ligar, mas eu não lembrava o celular da Vilma. Tudo está no nosso celular, né? A gente não fica guardando, né? Então é importante a gente guardar o Salmo 139 aí. Só um parênteses, né? Quem sabe um dia vão tirar da gente o celular, a Bíblia, né? E a gente tem a palavra de Deus na mente. Enfim, qual que é o celular da Vilma? Não sei.
Ah, eu vou ligar para minha mãe lá de casa, eu sei o telefone, com certeza. Aí liguei, a minha mãe atendeu e eu. Ô mãe, a senhora está sozinha? Estou sozinha. Eu falei, fiquei com receio de falar com ela a situação, porque ela estava sozinha. Eu falei, e se ela passar mal lá? Aí eu perguntei, sabe o telefone da Vilma? Mas para que você quer o telefone da Vilma? Não, só tem aí. Aí ela me passou. Aí eu liguei para a Vilma. Quando eu liguei, a Vilma, a gente começou a falar e o sonho acabou. O sonho acabou. Eu não sei se hoje vai continuar os próximos capítulos. Deus abençoe que não, porque o pesadelo, né? A gente não quer que continue o pesadelo. A gente fica com o coração apertado. Eu acordei com o coração apertado, preocupado, o que está acontecendo, não é? E a gente fica assim, e às vezes não é sonho, às vezes é realidade. Às vezes nós estamos olhando para o mundo algumas realidades que nos chocam e a gente nem acredita. Realmente isso tem acontecido? E aqui Davi então traz esse pensamento e essa fala a respeito de situações assim, injustas, de juízes que julgam com injustiça. E aqui a gente viu algumas frases fortes dele, assim, umas palavras, né, bem fortes, porque ele está falando de pessoas que têm decisão, que tomam decisões importantes, e que a decisão normalmente de juiz, elas devem ser seguidas. Então são pessoas que têm poder, né, o poder da caneta. Alguns falam que o poder da caneta é pior do que o poder da arma, não é? Não sei se é, acho que os dois são complicados. Mas então, Davi usa palavras fortes, nós vimos isso aqui. E se você olhar na sua Bíblia, você vai conseguir enxergar a estrutura desse salmo da seguinte forma. Primeiro ele fala dos tiranos, então, em primeiro lugar. Ele fala aos tiranos, né? Versículo 1 e 2. E ele fala assim, vocês, governantes, ou juízes, ou magistrados, sabem o que significa justiça? Aqui, em algumas traduções, tem governantes, porque se a gente voltar lá, a gente entende que o rei tinha esse poder de tomar a decisão, ele era o que executava, mas também o que julgava, né? O rei tinha esses poderes. Hoje nós temos os poderes teoricamente separados, né? Então, vocês governantes sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? Ele está perguntando aos juízes, aos governantes. Mas ele já responde no versículo 2, de modo algum, tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Então, ele está falando com os tiranos aqui. Depois ele vem, versículo 3 a 5, ele descreve então a situação desses ímpios, né? Ele fala: os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento, desde sempre. São venenosos como serpentes, como cobras surdas que não seguem o que o encantador está querendo que elas façam. Então, ele vem para versículos 6 a 9, agora ele profere uma oração, e é uma oração de imprecação. Não é? Ele fala assim, Deus, quebra os dentes dos perversos, ó Deus, despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, que desapareçam como água na terra seca, na terra sedenta, e que sejam inúteis como as armas em suas mãos, que sejam como uma lesma que se desmancha em lodo, como criança que nasce morta e nunca verá o sol. E ele fala, Deus os eliminará, ele já enxergando essa ação de Deus. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta numa panela. Então, veja, nós temos aí quatro pontos dessa estrutura, fala os tiranos, depois descreve esses ímpios, e depois ele é a oração dele. Oração de imprecação, dizendo, Senhor, faça justiça. Né? E versículo 10 e 11, ele se regozija, então, por causa da queda deles. Ele fala, o justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso ele lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá, de fato, a recompensa. Vocês leram comigo esse versículo 11. De fato, a recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Derek Kidner fala que esse saltério, né, é uma paixão, mostra a paixão pela justiça que Davi tinha. Né? E essa paixão, ele entende que também deveria estar nos nossos corações para que a gente não permita para que a gente não se acostume com os escândalos, com as iniquidades que são feitas pelos escalões mais graúdos. Pelos grandões ou pelos escalões mais graúdos. Então,
nos chama atenção. Às vezes nós estamos anestesiados e a gente vê as coisas acontecendo e a gente, é assim mesmo, não é? Davi não está falando é assim mesmo. Davi está falando, olha, vocês são tiranos e vocês vão pagar. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que a proposição desse salmo é: o Senhor julga os juízes da terra. Vamos dizer isso? O Senhor julga os juízes da terra. E essa verdade pode ser vista, pode ser entendida nesse problema, né? E a solução desse problema aqui apresentado. O problema foi esse: o juiz está fazendo injustiça, está praticando injustiça, está praticando iniquidade, mas ele não é o juiz? Mas ele está praticando a iniquidade. É isso que Davi está dizendo. Versículo 1 e 2, leia comigo. Diz assim: falais verdadeiramente justiça aos juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso, no íntimo engendrais iniquidades e destruís a terra, a violência de vossas mãos. Veja então aqui Davi perguntando aos juízes: vocês estão fazendo o que é certo? Vocês estão fazendo justiça verdadeiramente? Vossa excelência faz justiça verdadeiramente? Vossa excelência julga com retidão? E ele responde logo: nada disso, não. Quem sabe se ele estivesse de frente para um juiz daquela época, ele ficou sem responder. Então ele já responde: não, não está fazendo. Pelo contrário, vocês estão sendo iníquos, praticando violência na terra. Não estão praticando a justiça para a qual vocês foram eleitos, ou foram colocados, ou foram ali escolhidos. Deveriam fazê-lo, mas não fazem. Vocês têm uma posição importante, digna, e ela está sendo perdida, deixada de lado. Pelo contrário, vocês fazem exatamente o oposto. Vocês estão defendendo os seus próprios interesses e deixando de lado a execução da sua função, as quais vocês prometeram exercer com maestria, a qual você prometeu, Vossa Excelência prometeu exercer com maestria. Então veja, eles estavam usando o poder, a influência para tomar decisões erradas, para inverter, para chamar o que é verdadeiro de mentiroso e o que é mentiroso de verdadeiro. Não é? E como eles têm o poder, eles tinham esse poder, eles falavam: é assim, e pronto, é assim. Né? Aquela cor ali é amarelo, não, é vermelho, então é vermelho. E Spurgeon fala assim: o que todo mundo diz ser a verdade é um provérbio mentiroso, baseado na presunção que provém de grandes combinações. E muitas vezes nós estamos numa situação assim, onde então todo mundo está falando isso, então é isso. Olha, será que é isso? Davi está colocando essa situação. A gente vai em Miqueias 2:1, fala assim: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Eles têm o poder, então eles praticam iniquidade e ninguém fala nada. Ele fala ainda no versículo 2, Miqueias 2:2: se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, eles querem, desejam alguma coisa, eles vão lá e tomam. Não foi assim Acabe também, querendo a vinha? Jezabel falou com ele: vai lá e toma. Você não é o rei? Você não é o governador? Você não é o juiz da terra? Spurgeon fala assim: faria bem as pessoas pararem de vez em quando e analisar francamente essa questão. Alguns que acompanhavam Saul eram perseguidores preferencialmente passivos do que ativos. Fechavam a boca quando o alvo do ódio real era caluniado. Ou seja, Saul falou, mas está errado o que ele falou. Não fala nada. Deixa continuar. Qual que é a situação hoje? Vamos trazer o problema para hoje. Não se assemelha aos nossos dias. Nós também temos hoje juízes que são injustos, que praticam iniquidade, que têm, como diz o versículo 4 e 5, peçonha semelhante a peçonha de serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores. Davi utiliza essas figuras de linguagem para apresentar essas atitudes dos ímpios, desses ímpios. Né? A peçonha é a secreção ali da venenosa das cobras. E os ímpios têm esse veneno, então, nos lábios e falam para criar dano aos seus inimigos. Não é assim? E principalmente quando ele tem o poder e quando ele fala, todo mundo ouve
e acredita ou finge acreditar, então ele pode usar aquela fala dele para prejudicar os demais. Como o veneno da cobra. Vem a notícia, por exemplo, aparece uma notícia de inquérito qualquer. Só de aparecer essa notícia já arranha a imagem da pessoa. Imagina que a pessoa é inocente, mas já arranhou a imagem. Ou até já acabou mesmo com a imagem daquela pessoa. Não é assim? Ou será que só na época de Davi? Não, a gente tem visto isso, né, irmãos? São como a cobra, que não ouve aqueles que querem que ela faça outra coisa. Ela vai fazer exatamente o que ela quer. E vai ferir. O Novo Testamento também traz uma situação assim, Tiago 5,5, diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Porque eles têm um poder na mão. Quem pode ir contra eles? E os exemplos dos nossos dias são abundantes. Nós não precisamos citar, os irmãos acompanham, todos acompanham. Pessoas são condenadas sem prova, sem processo, sem ser ouvido contraditório. E a gente vê claramente alguns do judiciário defendendo causa ideológica. Ou se ocupa de prosperar praticando a injustiça. Spurgeon diz assim: como juízes íntegros ponderam a lei, avaliam as evidências e pesam o caso, assim os juízes maldosos dispensam injustiça premeditadamente a sangue frio. A gente vê a diferença clara. Lógico que ou todos nós gostaríamos de ver uma realidade diferente nos nossos dias, mas não é a realidade dos nossos dias, e nem do nosso país, e nem dos países do mundo. A realidade parece que é a mesma da época de Davi. Muitos juízes injustos nesse mundo e no nosso país. Não foi um privilégio só de Davi, mas infelizmente também nos nossos dias isso acontece. Qual a solução? Voltemos a Davi. A solução que Davi enxerga é que Deus julga na terra. Opa, então tem um juiz maior. Deus julga na terra. Então, ele faz essa oração a Deus. Ele faz essa petição, vamos dizer assim, ao juiz soberano. Não é? A última instância. Aquela que é a última, mas também é a primeira, pois Jesus disse que eu sou o alfa e o ômega. Glória a Deus. É a última e a primeira. Ele leva essa oração a ele e fala: ó Deus, quebra-lhe os dentes da boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos, desapareçam, versículo 6 em diante, né? Desapareçam como as águas que se escoam. Quando jogarem a flecha, que fiquem elas embotadas, que eles fiquem como lesma que vai se diluindo, vai sumindo. Que eles sejam ali como espinheiros, que as panelas sentem o calor deles, né? Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados por um redemoinho. Então ele usa essas figuras de linguagem, e todas elas nos levando a questões onde Deus vai pagar a esses juízes o que eles merecem. Ele ora assim ao Senhor, em imprecação. Suas palavras são fortes. Quebra os dentes deles, Senhor, que eles desapareçam como a água escorre, que as suas armas sejam neutralizadas, que eles se diluam como a lesma, não é? Calvino diz que nessa parte do Salmo, ele assume a linguagem imprecatória, de imprecação, e solicita a vingança de Deus, cuja prerrogativa peculiar é repelir a opressão e justificar a inocência ferida, ou seja, ele vai diante de Deus, porque Deus é justo. E ele leva diante do Senhor essa situação, ele não faz com as próprias mãos. E a gente vê alguns exemplos claros de Davi, quando, por exemplo, quando ele estava na caverna, e nós já passamos por um salmo assim, e Saul chegou lá, e Saul foi aliviar o ventre. E estava Davi ali escondido, e Saul estava ali abaixado ali, né, naquela posição, né? E os amigos de Davi falam o quê? Mata. Fala baixinho, né? Mata. Porque senão ele ouvir, né? Mata. E Davi deve ter respondido baixinho também: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não é? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Deus é que vai fazer justiça. Então ele leva essa oração diante de Deus. Às vezes a gente pensa assim, um salmo imprecatório é forte. Senhor, quebra os dentes dele. Senhor, faça isso, não é?
Parece forte essas palavras aqui, mas ele está levando isso diante daquele que é justo. Ele não reivindica o julgamento ou o patrocínio de Deus, a sua causa, antes de primeiro entender a integridade de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Primeiro ele entende isso. Então ele fala: Senhor, o Senhor pode fazer justiça. Faça justiça. Não é uma coisa indigna. Pelo contrário, é digna. Então, a imprecação é a forma de pedir a justiça de Deus. Quando nós percebemos que estamos sendo feridos injustamente e reconhecendo que Ele pode fazer a verdadeira justiça, pois Ele que estabelece as autoridades, inclusive aquelas autoridades que estavam ali, inclusive Saul, quem colocou lá Saul? Quem colocou Saul como rei? Deus, foi o Senhor. Ele estabelece a autoridade. Agora, se a autoridade não obedece ao Senhor, aí é um problema dela. Aí sim ela tem um grande problema. Então, no nosso coração, nós devemos ter esse pensamento de querer a justiça, nós devemos ter sede de justiça. Não é assim que diz Mateus 5,6? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. O Senhor entende, o Senhor nos coloca esse desejo de justiça, porque Ele é justo. Nós servimos a um Deus justo. E depois, mais à frente, você vê, se não foi aplicada a justiça sobre Saul, como que Saul morreu? Primeiro o espírito já tinha saído de Saul, depois ele ficou naquela loucura de perseguir Davi, depois ele ficou nas guerras, depois ele se perdeu, ele desobedeceu a Deus, ele foi lá e ele mesmo fez sacrifício que não deveria fazer. Samuel falou: olha, aqui Deus era para você esperar. Não, mas estava demorando. Eu queria no meu tempo, você demorou a chegar. E Saul foi se perdendo, e depois ele morreu. E como que ele morreu? Estava numa guerra, foi ferido, e o que ele fez? Ele falou: oh, me mata. Falou com o companheiro: não vou te matar, né? Não, me mata. Eu não quero ser morto por eles. Não, aí ele se jogou na espada, tirou sua vida. E a gente vê outros também poderosos que, por exemplo, Herodes, como Herodes morreu? Comido por um verme. E outros casos, Acabe também, situação de Acabe. Então, Jezabel, né? Veja que o Senhor, meus irmãos, não está lá, longe, lá no céu só. Ele está aqui na terra, Ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. E nós podemos pensar, como Davi pensava, nós já estamos aqui no Salmo 58, e mais uma vez a gente vê Davi correndo, fugindo, e talvez Davi fale: Deus, estou cansado de correr. E ele fala em alguns, né? Deus, estou cansado, a minha alma está triste. Contudo, Deus agia na hora certa, no momento exato, meus irmãos. Então a solução é: Deus julga a terra. Essa foi a solução de Davi. Como nós vamos trazer para a graça, como nós vamos trazer para os nossos dias, a graça então mostra que Deus julga e Ele recompensa o justo. Vamos ler o versículo 10 e 11 juntos, mais uma vez. Diz assim: alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá: na verdade há recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga na terra. Percebe aqui esses versículos finais, ele mostrando então a recompensa do justo, ele mostrando a ação de Deus, o Deus que julga na terra, naquela época e também na nossa época. Pois Jesus disse: olha, os que têm sede de justiça serão fartos, fome e sede de justiça serão fartos, folgarão de alegria. A vingança pertence ao próprio Deus e Ele a fará. Então essa linguagem de Davi aqui, mesmo aqui ele usa uma linguagem forte, né? O justo banhará os pés no sangue do ímpio. É forte. Ele estava imaginando aquela cena onde eles tinham as guerras ali, bem, né? Assim, um de frente para os exércitos chegavam, não tinha hoje como manda o avião, não, era ali, né, na frente ali, um lutando com o outro, aquele monte de gente, milhares brigando. E quando um exército vencia o outro, o que acontecia? E você olhava para aquele local, para aquela arena onde se teve a batalha, um banho de sangue, todos ali jogados no chão.
e o sangue escorrendo. E ele fala isso, né? Que aí os que venceram, então, estavam com os pés cheios de sangue ali dos seus oponentes, dos seus inimigos. É essa a imagem que ele utiliza. Ele está dizendo, ó, Deus vai vencer essa guerra, Deus vence a guerra. Aos nossos olhos ela é injusta, é difícil. Deus vai vencê-la. Nós não venceremos. Deus vencerá essa guerra. Glória a Deus. Derek Kidner fala assim, o cenário agora então se alarga. A raça humana finalmente será testemunha daquilo que os retos sempre sabiam pela fé. Por que ele diz isso? Porque no hebraico, um detalhe aqui gramatical revela que os que falam essa parte aqui, dessa parte, são pagãos. Ele fala assim, alegrar-se-á o justo. Quem está falando aqui são os pagãos. Por causa do hebraico, por causa da palavra Deus utilizada aqui. Que não é o Deus que o povo utilizava. O Deus Yahvé, que é o Deus Elohim que eles utilizavam aqui. E normalmente o judeu, o de Israel falava, é o Deus Yahvé, é o meu Deus, nosso Deus, se relaciona, né? E Elohim utilizado aqui, os demais utilizavam o Deus lá, ou os deuses. Então, veja que Derek Kidner está nos dizendo que quem reconhece isso é o próprio ímpio, vendo que Deus é vitorioso. Claro que isso nos leva ao dia final, né, meus irmãos? Isso nos leva ao dia final. Isso não impede que Deus faça juízo, e Ele faz também no nosso tempo. Eu tinha um amigo que trabalhava com a gente, né? Aí eu era bem novo nessa época, não que eu não seja hoje, mas era mais novo. E ele mais sênior. E ele falou assim, não, porque lá eu não acompanhava a questão de política, né, essas coisas, né, não gostava, né? E ele falava, não, porque a solução para o Brasil é uma só. Eu, mas o que é isso? O que você está falando? Não, tem que passar um avião, tem que falar assim, ó, nós vamos voltar aumento de salário para todo mundo. Lá no Legislativo, né? No Congresso Nacional. Aí vai todo mundo, porque aumento de salário. Aí fica lotado. Aí vem um avião e joga uma bomba e destrói tudo, mata todo mundo. E ele falando, né? Eu falei, que isso, Fernando? É Fernando o nome dele. Que isso aí você vai fazer? E depois? Não, aí convoca novas eleições, porque precisa de novo Congresso. Aí convoca, aí todo mundo no dia da posse vai lá e joga outra bomba. Pá. E aí? Não, aí agora se alguém quiser ir é porque realmente ama o Brasil e quer ir lá pela pátria, não por... Ele falava brincando assim, né? É uma brincadeira, né, irmãos? Claro. Mas veja, meu irmão, não vai adiantar fazer isso. Quem pode mudar a situação onde nós estamos? Só Deus pode mudar. Quem pode mudar o nosso coração, jogar uma bomba no nosso coração e matar tudo que está ali, que é contra o Senhor? Deus pode fazer. Quem pode circuncidar o nosso coração, derramar o sangue ali, embanhar o nosso coração de sangue de tudo aquilo que não pertence ao Senhor? Deus é que pode fazer. Só o Senhor. E veja que para que isso fosse possível, Jesus se entregou então. E o sangue de Jesus é que banha o nosso coração. É o sangue de Jesus é que nos purifica. Ele é que nos transforma. Jesus se entregou naquela cruz para isso. Para que nós fôssemos transformados. Mudássemos de vida. É lógico que Jesus também foi perseguido. A gente vê o Salmo e vai falando de Jesus. Jesus foi perseguido também pelos juízes da época, não é? Pelos governadores da época. Tentaram matar quando era criança. Mata todas as crianças que parece que vai nascer o Messias. Depois, quando ele estava já com os discípulos, agora fizeram ali um julgamento totalmente injusto. Chamaram pessoas para mentir. Teve uma época que nós pregamos, nós estudamos uma revista que falava só sobre esses momentos finais de Jesus. E teve uma que falou muito sobre isso, de como foi injusto o julgamento de Cristo, com mentiras, chamando pessoas, vem cá, fala isso, tentando combinar entre elas as situações. Não é? E Jesus então foi até a cruz de forma injusta, se entregou por nós. E agora aqueles
governadores ou poderosos ou juízes ou sacerdotes que agora falam, conseguimos vencê-lo. Pelo contrário, eles perderam, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia e venceu todas as coisas. Por causa disso, é por causa dessa graça que nós podemos então confiar que os tiranos estão em juízo e serão, no final, julgados todos eles, porque Jesus disse que ia voltar. Jesus está conosco durante todos os dias, mas ele vai voltar. E quando voltar, todos estarão de frente com o Senhor Jesus. Veja que é por causa de Cristo, é só por causa de Cristo que nós temos essa esperança. Spurgeon comenta assim, não admira que os homens persigam a semente justa da mulher, visto que eles são da ninhada da serpente. E a inimizade foi colocada entre eles e a semente. Ou seja, até a volta de Cristo, essas duas descendências vão se rivalizar, mas o Senhor vencerá no final. Então, concluindo, meus irmãos, o Senhor faz justiça na terra. Muitos talvez colham aqui, muitos que praticam justiça, colham aqui mesmo na terra, como a gente já citou aqui alguns exemplos de que aconteceram. Mas, além disso, no dia final, eles vão estar diante do Rei de toda a terra, e o Senhor vai mostrar tudo o que foi feito. E não tem como falar, não tem prova. O Senhor conhece cada coração, conhece todas as coisas. E os crentes se alegrarão no final da história, pois o Senhor vai consumar tudo e vai trazer justiça plena, verdadeira, eterna, poderosa. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos sim com sede de justiça, pedindo a Deus, Senhor, faça justiça na terra. Nós somos seus filhos. Nós olhamos para este mundo e nós ficamos tristes por causa das injustiças. Deus, faça. E a justiça significa que Jesus se entregou por nós. Porque senão nós também seríamos entregues. Porque se olharmos as nossas práticas, elas também são muitas vezes erradas. Mas por causa do sangue de Jesus, nós podemos ter a esperança de que a justiça vai ser feita. Agora, aquele que não está com o Senhor Jesus, que não se arrepende, o pastor Marcelo leu um texto aqui de Atos que está chamando ao arrependimento. Arrependa-se. Aquele que não se arrepende, esse vai ser julgado mesmo por causa das suas obras. Isaías 24, 21 diz, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Segundo lugar, como viveremos? Nos alegrando no Senhor. Jesus Cristo é a nossa alegria e a nossa justiça. O Salmo só pode ser escrito assim por causa de Cristo. Porque também Davi, nós podemos lembrar que Davi também tomou decisões injustas, não é? Lembra do caso de Urias? Ele julgou Urias ali, já mandou para condenação, não foi? Não, coloca ele na frente da batalha. Mata ele. Mas por que matar? Por quê? De forma injusta ele fez isso. Então Davi só pode fazer um salmo assim porque ele reconhece que Cristo cobre, que o sangue de Jesus é que cobriu o pecado dele e que cobre os nossos pecados. E é por isso que nós nos alegramos no Senhor. Ele cria no Messias que viria, nós cremos no Messias que veio, em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Confiemos nele, nos alegremos nele, ele nos traz justiça perfeita. Nicholas Gibbons diz assim, quando o justo vê a vingança e se alegra, não é por maldade, mas por benevolência. Ele espera que os ímpios, pelo castigo, se emendem, amando a justiça de Deus acima da aparência dos homens. O justo não fica descontente com o castigo dos ímpios, porque sabe que isso procede do Senhor. Também não deseja que os ímpios sejam absolvidos da penalidade, porque com justiça merecem ser punidos. Porque nós amamos o Senhor e queremos a justiça de Deus. Somos transformados por Deus. E nós nos alegramos porque Ele transformou primeiramente a nós mesmos. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos tomando decisões justas. Agora para nós. Decisões justas conforme a lei de Deus. E nós temos muitos crentes que são poderosos, vamos dizer assim, em certo aspecto, têm alguma autoridade, ou são governadores, ou são legisladores, ou são juízes, ou são diretores de empresas, são chefes. Como que são as decisões desses crentes? Elas estão sendo justas ou injustas? Como deve ser o nosso proceder? Sempre voltar à palavra de Deus. Como tomar decisões certas?
Justiça correta, olhando a palavra de Deus. Romanos 13:4 diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então as autoridades são colocadas por Deus. Aquele que foi colocado por Deus tem que tomar decisões conforme o Senhor que o colocou. Por isso, grande responsabilidade nós temos como crentes de fazer a coisa certa, de tomar decisões certas, de olharmos sempre o Senhor Jesus e a sua palavra, para sermos corretos em nosso dia a dia e para exaltarmos o Senhor Jesus com as nossas práticas. Portanto, meus irmãos, clamemos pela justiça do Senhor, sigamos a sua palavra nas nossas decisões neste mundo e nos alegremos, pois o Senhor está conosco e vai levar o seu plano até o final, e a justiça vai ser implementada até o final, perfeita, maravilhosa, para a glória de Deus. E aí os pesadelos, como o primeiro que eu falei no início, né, vão ser substituídos pela justiça perfeita de Deus. E aí vão ser melhores do que os nossos melhores sonhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Vamos orar com o pastor Marcelo.